livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir aqui do versículo 1, e nós vamos fazer a leitura até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Daniel e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por eles. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Esse texto está na situação em que se refere aos cativos de Judá que estavam na Babilônia. Ocorreu que Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, foi à sua capital, Jerusalém, derrubou os muros, destruiu tudo, destruiu o templo, matou muitos judeus, e a outros ele trouxe cativo, deixou alguns poucos naquela cidade, deixando-a totalmente desolada. Mas então muitos foram levados cativos para a Babilônia. Por que ocorreu toda aquela destruição? Por que esse rei conseguiu fazer o que fez em Jerusalém e no reino de Judá, que era o reino do sul? A palavra de Deus vai mostrar de maneira muito clara. Isso aconteceu porque esse reino se corrompeu. As autoridades se corromperam. Os sacerdotes se corromperam. Os líderes religiosos se corromperam.
E eles começaram a não mais ser fiéis a Deus, mas adotaram outras divindades na sua vida e nos seus cultos. Eles não olharam para as pessoas como deveriam olhar. As autoridades, por terem tomado essa postura, influenciaram muito daquela população. Deus, naquele tempo em Judá, era um dos deuses, mas não era o único Deus. E eles estavam moralmente decaídos, espiritualmente decaídos, socialmente corrompidos, economicamente, corrupção correndo solta. O pecado havia dominado aquele povo, aquela nação. Sabe, quando o pecado domina uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação, o caos se instala. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus e fiquemos à mercê dos inimigos, do inimigo maior, Satanás, e dos inimigos. Foi isso que aconteceu com o reino de Judá, e por isso Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, levou muitos cativos, e entre esses cativos estavam 4 homens: Daniel e seus 3 amigos. 4 jovens. E sabe, eles eram gente de Deus. Eles eram pessoas que tinham um compromisso com Deus. Eles eram pessoas corretas. Eles não cometeram os pecados que o seu povo cometeu. Não, a postura deles foi diferente. Mas eles, mesmo assim, foram levados cativos. Por estarem em meio àquele povo, eles acabaram sofrendo as consequências do pecado daquele povo também. Só que não totalmente. E a história vai nos contar isso. Eu quero dizer a você que isso é aplicável para a nossa realidade. Muitas vezes, alguém está em uma família que quebrou princípios, que se afastou do Senhor, é uma família desestruturada. E sim, sofre as consequências disso. Contudo, Deus tem uma maneira de tratar especial com aqueles que o temem e que o servem, mesmo dentro dessas circunstâncias. E é o que nós vemos na história aqui de Daniel, é o que vemos na história de Ananias, de Misael e de Azarias. Esses jovens. A Bíblia não fala do histórico familiar deles, mas do histórico de nação. O reino de Judá tinha se corrompido. A tendência é que as pessoas sejam produto do meio em que vivem. É tendência. No entanto, não é definição. A gente tem gente boa que nasceu e viveu em um meio ruim, mas tomou outra decisão e não deixou que o meio definisse a sua vida. Assim como tem gente ruim que nasceu em meios bons e que tomou as suas decisões. Mas é uma tendência que o homem seja produto do meio? Sim. Mas isso não é um absoluto. Não é um absoluto. Esses 4 jovens sofreram fortes pressões. Eles foram muito pressionados nos meios em que viviam. Tanto no reino de Judá, e quando eles chegam na Babilônia, na cultura caldeia, totalmente politeísta, com cultos a várias divindades. E os cultos a muitas dessas divindades envolviam orgias sexuais que corrompiam a sociedade. Eles vieram em um lugar que era espiritualmente muito pesado, a Babilônia.
gente que invocava demônios. A Babilônia, como Nabucodonosor conquistou vários reinos, gente de vários reinos estava ali presente. E virou um lugar de muito sincretismo religioso. E não tem como não associar isso à realidade brasileira, que é um país, sim, espiritualmente falando, sincretista. Isso gera um peso nos ares espirituais. E eles então saíram do reino de Judá, estavam ali na Babilônia, e todas aquelas forças humanas e espirituais e malignas que os pressionavam. Uma sociedade distante de Deus que os pressionava. E aqui, os líderes deles naquela nação, corroborando essa pressão, eles mudam os nomes deles. Mas isso aqui foi a pressão sobre eles, para que eles mudassem a identidade deles. Então, influência e a pressão. E agora, como é que eles responderam à influência e às pressões? Isso fez toda a diferença. Lembre-se, eles sofreram por causa dos pecados do seu povo. Mas eles não abandonaram a Deus por conta do sofrimento. Eles se posicionaram. Sofreram as consequências dos erros dos outros. Mas eles não aderiram a tais erros. Eles não repetiram o erro dos seus antepassados, mas escolheram tomar um posicionamento de acordo com a vontade de Deus, debaixo de influência negativa, de pressão. Eles se posicionaram. E todo esse processo foi um processo que a influência negativa vinha sobre eles. Um processo, todo dia, de pressão. Eles foram estudar na melhor universidade da Babilônia. E muita pressão sobre eles. Influência dos professores, a pressão das instituições e do meio, jogando pressão sobre eles. Tudo conspirava para que eles deixassem o Senhor, deixassem os princípios divinos. E a pressão não era fácil. Mas sabe, eles se posicionaram. E é isso que está faltando hoje para os cristãos. Isso que está faltando para os jovens que se dizem cristãos, que estão nas universidades. Um meio que, moralmente, sexualmente falando, se torna muito pesado tantas vezes. E falta posicionamento. Falta posicionamento de muitos cristãos na sua vida profissional, no relacionamento com os seus iguais, com os seus superiores ou com os seus liderados. Falta a aplicação dos princípios de Deus em todas essas ações e em todos esses relacionamentos. Mas por que cristãos não se posicionam? Sabe, porque isso é difícil. E Jesus chama então a um posicionamento. E Jesus não disse que seria fácil. Sim, Ele nos preveniu dos conflitos. E Ele nos ensinou a não fugir dos conflitos, a não fugir, não negar o seu nome. E ali mesmo Jesus também vai dizer: aquele que negar o meu nome diante dos homens, ele será negado diante do Pai.